bíblico, a Paixão de Cristo, tema de hoje, Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Em diante, que diz bem assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, elevaram-o e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que disse. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto. E perguntava-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Meus amados irmãos, nesse estudo bíblico, a negação de Pedro, Pedro nega Jesus. Nós vemos a negação de Pedro. Olha só que interessante, meus queridos irmãos, quando falamos de Jesus preso na casa do sumo sacerdote, quando falamos da negação de Pedro na casa do sumo sacerdote, em Lucas capítulo 22, versículo 54 até o 62. Pedro, ele foi um homem de fortes contrastes. Quando eu digo um homem de fortes contrastes, é que quando nós falamos de Pedro, nós vamos ver que Pedro, ele tinha arompos de intensa ousadia, mas também nós vemos que Pedro, ele tinha atitudes de extrema covardia. Quando falamos de Pedro, nós vemos que ele era um homem de altos e também era um homem de baixos. Quando falamos de Pedro, nós vamos ver que de escaladas e quedas, um homem de bravura, mas também um homem de fraquezas. Quando nós aprendemos através da vida de Pedro, nós vamos ver que esse estudo aqui no capítulo 22, ele nos leva aqui a falar sobre alguns aspectos esses da vida de Pedro, que comentaremos a seguir, sobre a negação de Pedro. Quem foi Pedro, pastor? E por que ele negou Jesus? Primeiro, porque era promessa, era profecia. Jesus tinha falado: todos vão se escandalizar. Entendeu? E segundo, nós vamos ver que Pedro, ele nega Jesus,
porque ele segue Jesus de longe. No capítulo 22, versículo 54, nós vamos ver que Pedro, ele segue Jesus de longe. Quando Jesus, ele é preso, nós vemos os discípulos estavam junto com Jesus. Uma grande multidão estava junto com Jesus. Porém, ninguém estava perto de Jesus. E a queda de Pedro, meus queridos irmãos, como nós vemos aqui nesse estudo, a queda de Pedro, ela foi progressiva. Ele desceu o primeiro degrau nessa queda quando fundamentado na autoconfiança. Muitas pessoas hoje vivem uma vida de autoconfiança. Confia no seu dinheiro, confia no seu status, confia no seu nome familiar, confia no seu ibope, na sua fama, confia na sua influência. E Pedro, ele tinha uma autoconfiança. Ele cometia um grande erro. Por quê? Porque a nossa confiança tem que ser do alto e não autoconfiança. E ele começou a descer. Ele começou a ter queda quando ele começou a se comportar autoconfiante diante de Jesus. E nessa queda da autoconfiança, ele quis ser mais espiritual do que os seus próprios companheiros. Quando Jesus diz: nesta noite todos escandalizarão em mim, o Pedro se levanta e diz: eu não. Eu nunca te escandalizarei. Eu nunca te negarei. Pedro não sabia o que estava falando, mas Jesus sabia o que estava falando. E se Pedro tivesse dado ouvido às palavras de Jesus, talvez Pedro não teria negado Jesus. Mas Pedro, ele confiou mais em si mesmo. Pedro confiou mais na sua palavra. Agora ele desce. E nós vemos aqui, ele desce mais um degrau. Pastor, que degrau foi esse? Depois da fuga covarde, ele tenta remediar a sua situação, seguindo Jesus de longe. Tipo assim, eu vou seguir Jesus, mas eu não vou estar tão próximo dele, Diácono Cid. Por quê? Porque se eu estiver próximo dele é perigo para mim. Eu vou ser crente, mas eu vou ser crente meio de longe, meio sem compromisso, meio sem zelo. Assim, se alguém perguntar, eu digo que sou crente, mas se alguém lá do mundo querer me pressionar, eu digo que não sou. O erro de Pedro foi ele seguir Jesus de longe. A sua coragem desvaneceu. Ele não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir os riscos do discipulado de Cristo, de estar perto de Cristo, de assumir que Cristo é o seu Senhor, de assumir que Cristo é o Salvador. Queria se beneficiar das bênçãos de Cristo, mas não queria colocar a cara dele à tapa e dizer: eu sou um seguidor dele. Eu sou um discípulo dele. Eu dou testemunho dele. E essa foi um grande erro da vida de Pedro. Foi quando ele começou a seguir Jesus de longe. E agora eu quero começar a compartilhar aqui com os companheiros. É um perigo quando nós seguimos Jesus de longe. Seguimos Jesus a ponto de alguém olhar para nós e não conseguir identificar se nós somos ou não somos. Pedro, ele estava numa situação que os ímpios chegavam a perguntar para ele, dizendo bem assim: mas tu é, né? Tu também é, né? Pedro estava no lugar errado, na hora errada, falando coisas erradas, mas ele podia estar lá perto de Cristo, mas ele não estava. Presbítero Rafael, Pedro, o que segue Jesus de longe. Essa eu acho que é uma forma mais contundente, né, de negar Jesus. E é um mundo que muitos têm entrado
nisso. Porque seguir Jesus longe é negar Jesus. E Jesus disse: aquele que negar a mim, diante do Pai será negado. Então nós sabemos que ao negar Jesus, a gente está negligenciando o próprio Senhor, o nosso Salvador. E Pedro, ele é o exemplo mais popular, né? Que na dificuldade, eu não sei se você passa por um problema aí na sua vida ou na sua casa, como Pedro se sentiu naquele momento. E ele preferiu negar a Jesus mediante ao perigo, à dificuldade. Hoje muitos crentes têm negado Jesus por pequenas coisas. É um fato e uma realidade. Por quê? Hoje talvez servir a Jesus não é um tema tão atual, não é tão está na moda, não é algo interessante no mundo jovem. Hoje adotamos até sentidos mais populares do Evangelho, como gospel. Por quê? Porque hoje parece que o Evangelho em si, a palavra do Senhor, o próprio Jesus, já não chama mais atenção. Pedro ali, momentos antes com Jesus, Jesus falou. Jesus profetizou, né? Você me negarás, Pedro, jamais. Mas mediante as circunstâncias, ele negou. Isso nos prova os altos e baixos de Pedro. E assim nós também, os nossos altos e baixos de Pedro. Mas nós estamos estudando nessa noite exatamente para isso, para não cometer os mesmos erros que Pedro cometeu. Para que nós possamos, né, entender, né, que quando nós negligenciamos o nosso Deus, é uma forma mais coerente de dizer que estamos negando o nosso Deus. E negar o nosso Senhor, nós seremos negados diante do Pai. Se nós negarmos o nosso Senhor Jesus, Jesus nos negará diante do Pai. E é uma palavra muito forte. E Deus, Ele está cuidando da gente. Deus entende a nossa necessidade, como entendeu de Pedro e fez ele um grande homem de Deus. Mas Deus nos deixou ensinamentos de Pedro, o mesmo Pedro extravasado, mas um Pedro que ganhava almas, que transformava vidas. E assim somos nós às vezes. É uma forma de Deus trabalhar com nossas vidas. E a palavra que Pedro nos ensina, que o Senhor nos ensina nessa noite, que nós não negligenciamos para não sermos negados. Amém? Diácono Cedo, olha só que interessante. Seguir a Jesus de longe é caminhar por uma estrada escorregadia e escorregadia da tentação. Agora me diz uma coisa. Ele seguia a Jesus. Ele seguia a Jesus. É um ponto bom seguir a Jesus, mas tem um detalhe ali nesse seguir que nos traz a refletir o quão perto ele estava de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele seguia Jesus, porém de longe. Se ele tivesse perto de Jesus, ele não teria negado. Mas para estar perto de Jesus precisa ter coragem. Para ser testemunha de Jesus precisa ter coragem, precisa haver renúncia, precisa haver amor, precisa haver paixão, precisa haver entrega. E Pedro seguia Jesus, mas não havia renúncia. Pedro seguia Jesus, mas não se entregava. Diácono Cedo. Pastor, Pedro seguia Jesus de longe. Um erro que o Pedro fez, dois erros que eu vejo aqui, que a gente aprende com Pedro. Que para seguir Jesus de longe, essa longura que está de Jesus, de Pedro, é um espaço que o inimigo ataca. É um espaço que o inimigo usa para enfraquecer as forças. Então, Pedro errou ali, de estar longe. Se ele estivesse perto de Jesus, mesmo que ia passar por luta, dificuldades, mas Jesus ia sustentar. Jesus ia estar do lado dele como teve. Mesmo de longe, Jesus cuidou de Pedro. Teve misericórdia de Pedro. Igual o presidente Rafael fez um grande homem. Mas se ele estivesse de perto, ao lado de Jesus, às vezes apanhando com Jesus, às vezes sendo humilhado por Jesus, imagina
que Deus não tinha feito por ele mais ainda. Assim são nossas vidas às vezes. Nós falamos assim, não, ser crente, ser cristão é difícil. Às vezes afastamos da presença de Deus. Mas lá fora é bem pior do que a presença de Deus. Você fala assim, está difícil com Deus? Imagina sem Deus como está. Então, Pedro errou de ter afastado Deus. Mas Deus teve misericórdia e alcançou Pedro de novo. Pedro deu a volta por cima. Assim como fez em nossas vidas. Às vezes nós afastamos, mas Deus tem misericórdia. Ainda temos tempo de voltar a correr atrás do prejuízo. Amém? Interessante que, meus amados irmãos, você que está assistindo conosco aí, Pedro, ele seguia Jesus de longe para que estivesse fora de perigo. Entendeu? Seguir Jesus de perto é você colocar a tua vida pela causa do Mestre. Seguir Jesus de perto é você estar lá junto com Ele. Agora de longe não. De longe não. Pedro seguiu Jesus de longe para quê? Para sua consciência, para ele tentar driblar a consciência e dizer, mas eu estou seguindo Jesus. É que nem nos dias de hoje, pessoas hoje seguem a Jesus, são cristãos. E aí se alguém perguntar, não, mas eu sou crente, mas eu sou cristão. Mas está longe. Na hora da prova, é fácil de cair, é fácil de negar Jesus, é fácil de ser derrubado. Porque está longe do Mestre. Agora eu vejo algo interessante no capítulo 22, versículo 55. Eu vejo o segundo ponto da fraqueza de Pedro. Aqui que diz assim, ó, Pedro, o que se assenta à roda dos escarnecedores. Capítulo 22, versículo 55, lê para nós, irmão Rafael. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E havendo acendido fogo no meio do pátio. Que pátio era esse, pastor? Pátio da casa do sumo sacerdote. O que estava acontecendo ali? Ali estava acontecendo um julgamento, um julgamento na emergência. Ali estava acontecendo algo ilegal. Eles tinham que tratar aquele caso, julgar aquele caso meio por debaixo dos panos. Eles tinham que resolver aquela situação. Por quê? Porque o povo estava ali e era final de semana de festa, era final de semana de Páscoa, e eles tinham que resolver isso ali naquela noite. Então levaram para a casa do sumo sacerdote. E Jesus lá dentro da casa sendo interrogado, lá dentro da casa sendo questionado. E o povo do lado de fora, os servos do sumo sacerdote do lado de fora. Nem todo mundo, quem sabe, pôde entrar dentro daquela casa. Então quem estava do lado de fora já era madrugada. Se assentou-se ali no pátio, acenderam uma fogueira ali no pátio, para se aquecer e ficaram ali. Mas quem estava ali? Eram todos aqueles que queriam a morte de Cristo, os escarnecedores, os inimigos de Cristo, os que estavam ali para tramar o mal. E a Bíblia diz, no capítulo 22 de Lucas, versículo 55, que Pedro, por ele estar seguindo Jesus de longe, ele não estava lá dentro com Cristo. Porque se ele seguisse Jesus de perto, ele teria lá dentro, estava lá dentro do interrogatório, testemunhando de Cristo. Mas não, ele estava de longe, então ele estava lá fora. E é um perigo muito grande quando nós servimos a Deus de longe. Quando nós servimos a Deus de longe, estaremos na janela. Quando nós servimos a Deus de longe, estaremos no pátio. E Deus não quer que nós ficamos nem na janela e nem no pátio. Deus quer que nós ficamos no centro da sua vontade. Aleluia, verdade. E Pedro, ele assentou-se, aonde, pastor? Na roda dos escarnecedores. Quem sabe pensou, vou ficar por aqui, ninguém vai perceber quem eu sou. Tornou-se parte deles na conversa. Procurou aquentar-se
junto à fogueira, enquanto sua alma estava mergulhada numa geladeira espiritual. Quem segue Jesus de longe são pessoas que já têm esfriado espiritualmente, não tem mais sentido necessidade nem de viver em comunhão com seus irmãos, nem de estar na igreja, nem de louvar, nem de pregar, nem de orar, já está longe. Por que, pastor? Porque se Daniel tivesse ficado de pé e não dobrado o joelho, ele não teria ido para a cova dos leões, mas ele decidiu ficar na presença do Senhor, então foi para a cova dos leões. Mas eu digo, meu querido irmão, perto de Cristo sempre há resposta, perto de Cristo sempre a porta aberta, perto de Cristo o inimigo não te atinge. Pastor, ele misturou-se com gente que blasfemava do nome de Cristo. Quando eu vejo Pedro assentando na roda dos escarnecedores, ele colocou uma máscara e tornou-se um discípulo disfarçado no território do inimigo. Enquanto ele deveria ser luz, ele estava se camuflando como treva, para que a treva não reconhecesse ele como luz. Quando eu vejo Pedro sentando na roda dos escarnecedores, eu vejo ali essa mistura com o mundo. Ele causou-lhe ali um preço muito caro. Quando eu vejo Pedro seguindo Jesus de longe, essa distância, meus queridos irmãos, ela continuou quando ele se juntou aos servos do sumo sacerdote. Quando devia estar junto com o seu mestre, ele estava lá, junto com os servos do inimigo. Pastor, os servos do sumo sacerdote e as pessoas daquela casa, eles acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram junto para conversar sobre a sua expedição noturna. Quem sabe o que eles fizeram lá na noite, lá no jardim do Getsemane? Quem sabe o que os discípulos estavam fazendo? Como prenderam Jesus? Como vieram zombando rua fora de Jesus? E agora Jesus está lá dentro. Quem sabe estavam conversando ali ao redor da fogueira. Qual seria o destino final de Jesus? Provavelmente ali nessa fogueira estaria sentado também o servo do sumo sacerdote chamado Malco, que foi lhe cortado a orelha lá no jardim de Getsemane. Agora eu vejo que Pedro estava sentado ali junto com eles, como se fosse um deles, camuflado, sem ninguém perceber que ele era um nazireu, que ele era um seguidor de Cristo. E quantas vezes nós como cristãos, nós como servos de Deus, não somos identificados na cidade, não somos identificados no trabalho, não somos identificados na família, nós se misturamos em vez de ser a diferença. Mesmo tipo de conversa, mesmo tipo de atitude, mesmo tipo de comportamento. Para quê, pastor? Para que eles não saibam que nós somos crentes. Porque se eles descobrirem que nós somos crentes, nós vamos ser zombados, nós vamos ser blasfemados ali, nós vamos ser escarnecidos. Mas isso é uma honra para quem serve a Cristo. Mas parece que Pedro se sentiu amedrontado. Pedro, ele seguia Jesus de longe. Ele era uma pessoa corajosa a si mesmo. Mas na hora da prova, ele era um covarde. E aquele ambiente, meus queridos irmãos, tornou-se um terreno escorregadio para a vida de Pedro, o ministério de Pedro, a influência de Pedro. Tornou-se um terreno escorregadio para os seus pés e um laço para a sua alma, a ponto de, enquanto Jesus está sofrendo lá dentro da casa, abusos físicos, psicológicos, não longe, não muito longe dali, no pátio da casa do
estava tentando o conforto da sua carne, procurando um lugar mais quentinho para a sua carne, procurando se aquentar na fogueira do inimigo. Quando o escritor nos chama atenção para o fato de que foi o próprio Pedro que se colocou naquela situação difícil. Foi o próprio Pedro que foi ali brincar com o inimigo. Foi o próprio Pedro que escolheu sentar e se camuflar com o inimigo. Jesus tinha avisado ele, mas ele era autoconfiante. Ele ainda não tinha humildade suficiente para dizer: Jesus, eu vou te ouvir. Não, quando Jesus falava para Pedro, o Pedro dizia: eu não, eu sou mais forte, eu sou mais santo, eu estou pronto para morrer no teu lugar. Olha a ousadia de Pedro. E é no meio dessas tentações que nós vemos Pedro negar Jesus. Quando nós vemos Pedro aqui assentado na roda dos escarnecedores, quantas vezes, meus amados irmãos, nós sentamos na roda dos escarnecedores, sentamos no lado das pessoas que muitas das vezes ferem, machucam, blasfemam, e muitas das vezes são desviados, que estão fora da casa do Senhor e não se arrependem dos seus pecados, e estão ali, em vez de se humilhar, estão ali praguejando, zombando, fazendo piadinha daqueles que estão ali apanhando do inimigo. E muitas das vezes, para nós não perder determinadas amizades, nós, em vez de estarmos do lado de Cristo, estamos na roda dos escarnecedores. E isso levou Pedro a chorar amargamente na sua vida. Levou Pedro a chorar amargamente. Por quê, pastor? Porque estava no lugar errado na hora que não deveria estar. Verdade. Outra coisa que nós encontramos é no capítulo 22, versículos 56 e 57. Pedro, com atitude de covarde. Olha só, acompanha conosco. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo: mulher, não o conheço. Uma criada identificada ali, ela olha Pedro, quem sabe analisando, irmão Cedo, naquela roda dos escarnecedores, onde talvez eles sentavam todo dia para zombar, todo dia para falar, mas naquele dia tinha uma pessoa diferente. Ninguém sabia que era crente, mas era diferente. Tinha alguém diferente. Tinha alguém diferente naquela roda. E agora nós vemos aqui uma criada identifica Pedro e aponta ele como um discípulo de Cristo. Mas ele nega isso. Ele nega isso ali com veemência. O Pedro ali, meus amados irmãos, seguro do cenáculo, agora tornou-se um homem medroso, covarde no pátio da casa do sumo sacerdote. O Pedro que lá no cenáculo, umas horas antes, na quinta noite, Jesus fala: essa noite todos vão se escandalizar. Pedro diz: eu não. Eu estou pronto, eu estou preparado. Eu posso até morrer no teu lugar se quiser. Essa ousadia de Pedro agora é desmascarada por uma criada. Entendeu? A autoconfiança de Pedro, que prometeu ir com Jesus até na prisão, sofrer com ele até a morte, agora ele nega para uma criada. E ela só perguntou, irmão Rafael: tu és um dele, né? Tu és um dele. Olha o quão medroso estava Pedro. Não diga, não tem por menos, né?
Quem sabe ele estava olhando o que estavam fazendo com Jesus. Quem sabe ali ele refletiu e disse, mas será que eu aguento tudo isso? Quantas vezes nós falamos algo e quando na prática nós não conseguimos fazer? Nós nos achamos fortes demais e quando na prática nós vemos que nós não somos tão fortes assim. O que Pedro pensou ser mais forte do que seus colegas agora cava um abismo na sua alma, agredindo a sua consciência. E aí, pastor? E nega o que era mais sagrado. Nega Cristo. Nega Cristo. Irmão Cido, ele estava negando Cristo. E quando ele estava negando Cristo, ele estava negando o seu nome. Ele estava negando a sua fé. Ele estava negando o seu apostolado. Ele estava negando o seu Senhor. Ele estava negando ali diante de uma criada. Imagina se chegasse um soldado. Imagina se ele fosse levado diante do sumo sacerdote. Mas uma criada que não estava fazendo mal ali para ninguém. E não teria força de fazer nada. Ele já estava negando. Quantas vezes negamos Jesus por tão pouco? Quantas vezes tão pouco nos põe à prova e tão pouco nos faz negar? Verdade, pastor. Às vezes, igual a pessoa mesmo correndo às vezes de longe de Cristo, mas não tem jeito. Quando você é escolhido por Deus, mesmo você no meio dos escarnecedores, das pessoas erradas, mas tem alguém que te conhece ainda. Por quê? Não é porque somos bons, mas sim pela misericórdia de Deus. O amor de Deus continua na nossa vida e as pessoas veem Deus na nossa vida. Mas Pedro ali negou. Outro erro que Pedro cometeu, negar. Fala assim, não, eu sou. Assumir que é um discípulo e seguir a Deus, mas o medo foi tanto, a covardia foi tanto, porque já estava fraco, não tinha mais força de fazer mais nada. Esse foi quando a pessoa está sem comer, a pessoa está sem se alimentar na palavra de Deus, se ela está sem a fonte de energia, não tem condições de ter força para falar. Foi o erro do Pedro. Aí Pedro negou o Pai, negou o Espírito Santo, negou a Deus. Foi um erro grande de Pedro. Bem? Interessante aqui, presbítero Rafael. Pedro, ele não conseguiu manter-se disfarçado no território do inimigo. Ele não conseguiu manter-se disfarçado no território do inimigo. Ele sentou na roda dos escarnecedores. Quem sabe ele pensou assim: ninguém vai pensar que eu sou um cristão aqui. Entendeu? Quem sabe até tentou conversar com o pessoal ali na linguagem dele. Tentou ali, né? Vou tentar ficar por aqui, porque se eu chegar mais perto de Cristo, eles vão me identificar. Então eu vou ficar aqui por aqui longe mesmo. Mas chega uma criada e pergunta: tu é um dele, né? Tu és um dele. Tu és um deles. Logo foi identificado como um seguidor de Cristo, irmão Rafael. Ele foi identificado como um seguidor de Cristo. A máscara caiu, a sua camuflagem caiu. Não adianta seguir Jesus de longe. Alguém vai identificar e vai dizer: o que você está fazendo aqui? O teu lugar não é aqui. Glória a Deus, é verdade. O interessante, né, a gente olhar dentro dessa perspectiva, que ele usou algo simples, o anonimato, para negar Jesus. Pensava ele que ninguém o conheceria. Quantos hoje têm usado do anonimato para poder negar Jesus lá no mundo? Queridos, Pedro, ele foi abordado aqui no decorrer da palavra, você vai ver que foi mais de uma vez. E quando você for reconhecido, muitos negam a Jesus, porque eles pensam que o anonimato é uma capa, é uma proteção, né? Para se não dizer cristão, ou pela afronta de ser cristão, que é para o mundo, porque isso é uma realidade. Você ser cristão é uma afronta perante o mundo, e muitos tentam, como Pedro, usar do anonimato para negar Jesus. E às vezes no mundo pensamos que o anonimato é uma capa e não tem problema negar Jesus, mas os olhos de Deus nos seguem. Os olhos de Deus nos veem. E como eu disse, Pedro, perante esse anonimato,
pensava, está tudo bem. Talvez você, perante o anonimato, pensa que está tudo bem. Mas perante Deus, o mesmo Deus que é o amor, é abundância em graça e em vida, é um Deus em justiça. E Pedro, o preço dele, mesmo ele alcançando a graça, ele pagou um preço. Talvez o preço da vergonha, da situação, o preço do olhar fito de Jesus em seus olhos. E às vezes nós não entendemos e nem sabemos o preço que nós iremos pagar. Então não use de capa em nossas vidas um anonimato para negar Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, quando falamos aqui que Pedro foi identificado ali na roda dos escarnecedores, nós vemos que quando Pedro ele foi interpelado por uma criada, ele negou diante de todos. Ele não só negou diante da criada, ele negou diante de todos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 70, que Pedro responde assim: não sei o que dizes, não sei do que você está falando. Entendeu? Olha, eu não sei nem por que você está tocando no meu nome nesse assunto. Não sei. Marcos registra, lá em Marcos capítulo 14, versículo 68, que ele diz: não o conheço, nem compreendo o que dizes. Pedro, meus queridos irmãos, se nós for refletir um pouquinho quem era Pedro, Pedro ele negou a sua fé diante de todos, negou o seu Senhor mesmo depois ele ter advertido ele. Ele quebrou o juramento de seguir Cristo até a prisão e até a morte. Foi Pedro que jurou. O medo, meus amados irmãos, o medo dominou a fé. E quantas vezes hoje, nesses últimos dias, o medo tem dominado a nossa fé. Nós dizemos que temos fé, mas morremos de medo. Dizemos que temos fé, mas temos medo mais que a fé. Pedro ali, em vez de ele viver pela fé, ele deixou o medo dominar ele. Ele deixou o medo vencer ele. O que será que vão fazer comigo se descobrirem que eu sou também um cristão? Olha o que já estão fazendo com o nosso Senhor. Imagina com os seus servos. Ele caiu vertiginosamente, meus queridos irmãos. Eu acho interessante que além de Pedro negar, Pedro, ele perjurou. Capítulo 22, versículo 58. Nós vemos ali que Pedro não apenas ele nega que é discípulo de Cristo, mas ele faz isso com juramento. Em Mateus 26 e 72, nós temos esse versículo dizendo: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Pedro jurou diante do povo, diante dos escarnecedores: não conheço. Eu juro que não conheço. Quando era mentira isso que ele estava falando. Como é que Pedro não conhecia Diácono Cido? Se Jesus um dia chegou na barranca lá do Mar da Galileia e estava pregando, e aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede lá para o outro lado. E Pedro diz: nós já pescamos a noite inteira, mas vai lançar. E Pedro diz assim: sob a tua palavra eu vou lançar. E foram e lançaram e encheram o barco de peixe. Como é que um homem desse pode esquecer-se de um milagre tão grande? Como é que um homem pode esquecer-se de uma pessoa que entrou dentro da casa dele depois de um culto, e a sua sogra estava doente em febre, e ele entrou lá dentro e foi lá e curou a sogra dele? Como é que uma pessoa
Quantas pessoas ingratas existem nos dias de hoje, que Deus fez milagre nas suas vidas, que Deus livrou da morte, que Deus levantou, que Deus deu tudo, e você ainda nega Jesus, e você ainda faz de conta que você não conhece Jesus. Ele nega com forte ênfase, diácono Cido. Ele empenha sua palavra, sua honra, sua fé, para negar sua relação com o Filho de Deus. Ele faz questão de dizer: eu juro que eu nunca tive contato com esse homem. Pastor, é igual Pedro, ele falou que nunca teve contato com o homem, com Deus. Aí foi pescar, não pegou nada, Deus abençoou ele. Mas nos dias de hoje não é diferente. Pessoas têm contato com Deus e às vezes esquece o que Deus faz. Mas eu falo, será que esquece mesmo? Ou será que é o orgulho? Ou será que é a vergonha de ser cristão? Será que é a vergonha de colocar, às vezes, português, que ela colocar a cara a tapa pela obra, ou colocar a cara a tapa pela missão ou pelo dever? Diácono Cido, interessante, já continuando aqui. Começaram a apertar Pedro ali na roda dos escarnecedores. Primeiro perguntaram: tu é um dele, né? Não, não sou. Mas tu é um dele? Não sou. Mas tu não sou, eu juro, eu vou. E por último ele começou a praguejar, chamar nome, não sei, xingar. O crente que segue Jesus de longe tem essas atitudes. Ele tem esse comportamento. Ele tem essa insegurança. E aí começa a jurar. Mas a Bíblia proíbe nós de jurar, porque nós não conseguimos manter nosso juramento. Verdade, que o Pedro falou que ele se dispôs para morrer no lugar de Cristo. Se dispôs para sofrer Cristo. Às vezes a gente promete as coisas, mas Deus não obriga a nós prometer. A gente promete que nós por vontade. Às vezes prometemos e não cumprimos. Foi o que aconteceu com Pedro. Às vezes achamos que estamos preparados e aguentamos a pressão e podemos aguentar o que Jesus suportou, mas não aguenta. É onde o Pedro, o fracasso de Pedro aconteceu com Pedro. Pedro às vezes falou assim: eu estou preparado até o final contigo, Senhor. Às vezes a gente promete tantas coisas para abrir do caminho. Mas Jesus conhece o nosso coração, irmão. E Jesus diz assim: Pedro, tu não está preparado ainda, Pedro. Não, Jesus, eu estou. Pedro, tu não está. Jesus, eu estou. Diante dos discípulos ali, tentava convencer. Eu estou melhor do que os meus companheiros aqui. Eu sou melhor, tá vendo? Quantas vezes encontramos pessoas assim, querendo ser melhor que todo mundo, mostrando uma força que não tem, mostrando uma santidade que não tem, mostrando uma autoconfiança que não tem. Não é melhor ser humilde? Não é melhor se humilhar? Aleluia, é verdade. Não. Quando eu vejo Pedro aqui no capítulo 22, versículos 59 a 60, nós vemos aqui um Pedro, o praguejador. Mais uma coisa que Pedro fez ali na roda dos escarnecedores. Lê para nós, presbítero irmão Rafael, capítulo 22 e Lucas, versículos 59 e 60. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Meus queridos irmãos, olha só. Já é um perigo seguir Jesus de longe. Entendeu? Se você está seguindo Jesus de longe, eu te aconselho a se aproximar mais do Senhor. Eu te aconselho a você a se jogar de cabeça na causa do Senhor. Ser realmente uma testemunha fiel do Senhor. Porque senão o inimigo lá de fora vai te vencer. E você vai ser revelado lá fora como uma pessoa que está seguindo Jesus de longe. Uma pessoa sem compromisso com a causa. Uma pessoa que tem medo de assumir a responsabilidade de ser um verdadeiro cristão. Agora eu vejo aqui, além de negar a Cristo com juramento, Pedro agora ele desce até o último degrau. Último degrau da sua queda. Que degrau foi esse, pastor? Quando ele começou a praguejar e a falar impropérios, na tentativa de esquivar-se de Cristo. Mateus capítulo 26 e 74, nós vemos isso. Ele começou a jurar,
e ele começou a praguejar. Entendeu? Ele quis ser mais forte e tornou-se mais fraco. Ele quis ter confiança ali em si mesmo e acabou se decepcionado com ele mesmo. Por quê, pastor? Porque ele quis ser melhor. Melhor que os outros. Tornou-se pior do que os outros. Se ele tivesse ficado quietinho, se ele tivesse ficado em casa, não teria acontecido isso, mas não. Além de ser que Jesus de longe, quando abriu a sua boca, ele começou a falar coisa errada, ele começou a se comportar errado, ele começou a jurar de uma forma errada, ele começou a negar o que não deveria ter sido negado. Quis colocar seu nome no topo da lista dos fiéis e caiu de forma mais vergonhosa para o último lugar. Pastor, quando ele começa a praguejar, Pedro aqui agora abalado com as acusações, ele começa a amaldiçoar, começa a jurar, começa a negar o seu mais sagrado relacionamento, que era o relacionamento dele com Cristo. Ele não conseguiu com as palavras dele, então ele começou a praguejar, ele começou a jurar, ele começou a rejeitar o relacionamento que ele tinha com Cristo. Eu nunca vi esse homem, eu nunca falei com ele, eu nem conheço ele, eu juro. Começa a praguejar, começa a xingar. Agora ele desce ao nível daquele povo que está ali blasfemando, aquele povo que está ali escarnecendo. Agora a maneira que ele fala já é a maneira que o povo ali está falando. A maneira que ele age já é a maneira que o povo ali agia. Seguir a Jesus de longe leva você a se comportar da forma que os inimigos se comportam. Um tapa na cara de Cristo e dizer que não conhece Jesus é a mesma coisa. Às vezes dói mais, de tanto que Jesus tinha feito por ele, do que Jesus tinha confiado nele, do que Jesus tinha avisado ele. Mas ele, na sua autoconfiança, achou que era mais forte e acabou se decepcionando. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando eu vejo, negou a primeira vez em Mateus capítulo 26, versículo 70. Quando eu vejo Pedro negar a segunda vez em Mateus 26, 72. E agora praguejou na terceira vez, 26, 74. A boca de Pedro agora está cheia de praguejamento e blasfêmia. Está falando da forma que os blasfemadores estavam falando. Estava se comportando da forma que os mundanos estavam se comportando. Quando eu vejo, ele caiu das alturas da autoconfiança para o abismo da derrota mais humilhante, pastor. 3 vezes ele é tentado e 3 vezes ele é vencido. E Jesus falou: vigia, Pedro. Vigia, Pedro. E Pedro dizia: eu estou forte. Vigia, Pedro, eu estou forte. Uma coisa é você falar para uma pessoa fraca, outra coisa é você falar para uma pessoa que se acha forte, mas é fraca. Pedro foi teimoso. Pedro ali estava sendo avisado por Cristo. Isso não foi fraqueza, não. Isso dali foi autoconfiança. Isso dali foi ignorância. Pedro deveria ter dado ouvido à palavra do Senhor. Não teria chorado amargamente, não. O que Pedro fez? Pedro mostrou para todo mundo que Jesus estava errado e ele estava certo. Pedro mostrou para todo mundo que Jesus estava mentindo e ele estava falando a verdade. Quando Jesus falou: todos essa noite vão se escandalizar, e Pedro disse: eu não me escandalizarei. Quantas pessoas hoje Deus está falando e eles estão dizendo: isso não é de Deus. Deus está falando e eles estão dizendo: isso aí não é de Deus. E estão chorando amargamente nesses últimos dias por não ter ouvido a voz de Deus, por não ter ouvido o conselho de Deus.
negou a terceira vez, o galo cantou. Quando Pedro negou a Cristo, mesmo assim, Cristo não negou a Pedro. Pedro lá dentro apanhando, Jesus lá dentro apanhando na casa de Caifás, e Pedro lá fora praguejando. Jesus lá dentro sendo cuspido, e Pedro lá fora cuspindo, quem sabe, com as suas palavras. Jesus lá dentro derramando sangue, e Pedro lá fora se aquecendo. Mas mesmo assim, Pedro negando Jesus, se acovardando de testemunhar de Jesus. Jesus tinha todos os motivos para rejeitar Pedro, tinha todos os motivos para nunca mais olhar para Pedro, tinha todos os motivos porque Jesus avisou. Mas o que aconteceu? O galo cantou, e naquela hora só Pedro e Jesus sabia. Naquela hora só Pedro e Jesus sabia. Tem coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão, que Jesus avisou. Então quando acontecer, você vai saber que Jesus avisou. Não precisava ter acontecido. Observe que, embora Cristo estivesse de costa para Pedro, sendo interrogado, submetendo-se a julgamento lá dentro da casa de Caifás, a ocasião em que ele poderia pensar: eu tenho outra coisa para me preocupar agora. Eu tenho um interrogatório aqui que eu tenho que aqui me defender ou tentar, né? Mas ainda assim, Jesus, com aqueles problemas lá dentro que ele estava enfrentando, lá dentro da casa, com o julgamento, Jesus ainda tem um tempo para olhar para Pedro arrasado. Jesus ainda tem um espaço para olhar para Pedro com um olhar de misericórdia. Note que Jesus sabe o que ali dizemos e fazemos, mais do que nós pensamos que ele pode observar. Além de nós falarmos, Jesus sabe o que nós estamos falando, e sabe que muitas das vezes nós falamos coisas erradas. E na hora que nós falamos coisas erradas, muitas das vezes nós não sabemos, nós não percebemos, mas Ele está olhando para nós. Ele está nos observando. Ele está nos acompanhando. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu caro ouvinte, se você fez alguma coisa errada na sua vida, entendeu? Jesus ainda está olhando para você com olhar de misericórdia. Não importa se você está no lugar errado, na hora errada, fazendo coisa errada. Eu quero dizer que Jesus ainda está olhando com olhar de misericórdia para a tua vida. Levanta-te e sai desse lugar. Muda de atitude, muda de comportamento. Quando eu vejo Jesus aqui sendo negado por Pedro 3 vezes, agora eu vejo o galo cantar e Pedro arrependido. Pedro arrependido. Pastor, mesmo não tendo falado de Jesus, mesmo não tendo falado contra Jesus, Pedro agora o nega de 3 modos. Primeira coisa, pleitando ignorância e negando fazer parte da comunidade dos discípulos. Pedro nega. O que mais que nós aprendemos aqui? Ele recusa ali qualquer reação com Jesus, qualquer relação com Jesus, recusa. Se alguém perguntasse, Diácono Cildo, Pedro, você andava com Jesus lá pela beirada do mar? O Pedro iria dizer, não, nunca andei com ele. Pedro, mas tu nunca emprestou teu barco para Jesus? Não, nunca emprestei. Mas tu não é um dos 12? Eu não. Pedro nega a relação com Jesus e com os que andam com Jesus. Mas o galo cantou, meus queridos irmãos. Versículo 60, 62. Lê para nós e já comenta, presbítero irmão Rafael. Aleluia. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes.
E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. O interessante dessa passagem aqui de Pedro é que ele, mesmo estando ao lado de Jesus, o seguia de longe. E hoje, infelizmente, muitos seguem de longe achando que está do lado. E é isso que hoje o inimigo tem colocado na mente de muitos cristãos. Ele tem tirado aquele desconforto daquela distância de Jesus. Porque muitos hoje, queridos, que estão seguindo Jesus de longe e acham que ele está pertinho. O inimigo tem colocado isso hoje nas igrejas, tem colocado isso na comunidade cristã. Por quê? Porque nós seguimos Jesus de longe, nós estamos negando a Cristo. Nós estamos negando a Cristo. Porque Pedro, quando o seguiu de longe, negou. A palavra diz que ele o negou. E não foi 1, 2, 3 vezes. E às vezes pensamos, Jesus está bem aqui, mas será que a gente não está seguindo ele de longe? Será que Jesus não está lá na frente e a gente ficou para trás? Porque quando eu me nego algo para Jesus, é porque eu estou seguindo ele de longe. E o próprio Jesus aqui diz, né, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a palavra de Deus se cumpriu. E Pedro negando a Jesus, e eu sempre gosto e sempre bato bastante nessa tecla, que seguir Jesus lá na fartura e nas bonanças é muito fácil. Jesus tinha muitos seguidores que o seguiam de longe. Mas para seguir ele de pertinho e acreditar nesse mesmo Deus que faz milagre e opera maravilhas, e acreditar nele no seu momento mais difícil, é aquele homem lá da cruz. O Jesus, aparentemente para o inimigo, derrotado, mas pessoas acreditaram nele ali. E não importa qual a sua situação, querido, da forma que você está, não siga Jesus de longe. Esteja com Jesus aqui pertinho de você. Aleluia. Pedro seguiu Jesus de longe, mas ele entendeu, e através dessa profecia ele compreendeu a necessidade de estar perto de Deus, e foi um homem grandemente usado por Deus. Interessante que nós vemos aqui, diferentemente de Judas, queridos irmãos, que também foi um discípulo, diferentemente de Judas, Pedro e os outros discípulos não tentaram destruir Jesus para se salvar. Judas tentou destruir Jesus para se salvar. Judas tentou tirar proveito de Jesus para se salvar, mas não deu certo. Pegou o caminho errado. Então, diferentemente de Judas, Pedro e os outros discípulos não tentaram destruir Jesus para se salvar. Eles não estão contra Jesus, não. Eles falham em se pôr por ele. Entendeu? Em se pôr por ele. Pastor, e qual é o resultado dessa falha? Pedro, arrependido, agora, ele passa pelo canto do galo. Quantas vezes o canto do galo tem nos levado ao arrependimento? Não precisava. Mas Deus, ele muitas das vezes usa o galo para nos fazer lembrar do que ele avisou. De maneira o canto do galo, ele encorajou Pedro, não sei, serviu para lhe garantir que mesmo sendo um prisioneiro, atacado, entendeu? E atado ali, e aparentemente indefeso, diante dos seus ali opressores, diante dos seus perseguidores e blasfemadores, ali Jesus continuava no controle de todas as coisas. Por que, pastor? Jesus avisou, Pedro não vigiou, Pedro foi desmascarado, o galo cantou, e agora Pedro? Pedro olha para Jesus e Jesus está de olho para ele. Meu querido irmão,
Esse olhar de Jesus nos ensina algo nos nossos dias hoje. Muitas das vezes nós não percebemos o olhar de Jesus. Muitas das vezes nós não demos crédito ao olhar de Jesus. Mas Ele está de olho. Entendeu? Ele está de olho. Ele usa o galo para nos chamar a atenção. Ele usa o galo para nos refletir. Ele usa o galo para dizer: eu avisei você. A minha palavra, ela se cumpre. Eu falei que ia acontecer. Eu falei que ia fazer. Você não vigiou e aconteceu. O canto do galo foi uma garantia a Pedro de que ele poderia ser perdoado. Entendeu? Olha só, meus queridos irmãos. Naquele instante que o galo canta, diácono Cido, já vou passar para ti. Naquele instante que o galo canta, Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Muitas das vezes Deus usa o galo para nos fazer lembrar do que Ele nos falou, e nós não demos crédito. Verdade, às vezes ali Pedro deve ter falado assim: tu me avisou, Senhor, depois daquele olhar, e Deus olhou para ele: falei para você, Pedro, que você não estava preparado. Estou mandando o galo para cantar. Você lembra que eu te falei? E às vezes Deus fala para a gente, como foi falado aqui hoje, Deus fala, a gente às vezes não escuta, porque, igual eu falei no começo, nosso ego é muito grande, confiança. E às vezes a gente fala assim: não, se eu me rebaixar, escutar a palavra de Deus, será que é isso mesmo? Será que às vezes Deus usa a pessoa para falar com a gente, dependendo da pessoa, fala: será que é de Deus? Vou escutar isso? Aí Deus usa o galo, usa o jumento, mas a gente continua escutando. Deus usa o vento. Se você estiver perto de Deus, pelo vento você escuta Deus falando com você. Pelas folhas da árvore batendo, você escuta Deus falando com você. Pelo sol do meio-dia mais quente, Deus falando com você. Porque Deus é presente. Aleluia. Deus está do nosso lado. Se nós estiver perto de Deus, estiver andando com Ele, não na frente nem atrás, igual o José falou, tem que estar andando do lado de Jesus Cristo. No bem, no mal, na dificuldade, na abundância, que não tem. Aí você vai escutar sensível ao Espírito Santo de Deus. É só assim que podemos escutar Deus falando. Não precisa mandar o galo. Não precisava Deus mandar o galo para Pedro, Jesus mandou o galo para Pedro, mas mandou para lembrar. Eu falei para você, você não me escutou. Assim somos nós nesse dia. Deus fala e não escuta. Quando acontece, fala: aconteceu. Mas nós sabemos que Deus tem falado. Amém? E às vezes Jesus fala, o galo vai cantar, e a gente não acredita. Aí Deus permite o galo cantar, para nós se lembrar do que Jesus falou. O galo não é para te matar, meu amado irmão. O galo não era para humilhar Pedro, não. O galo era algo pessoal com Jesus ali. O galo era para fazer Pedro se lembrar da palavra do Senhor. E essa lembrança lhe deu esperança. Olha, Pedro, o galo, antes que o galo canta 3 vezes, tu vai me negar. Entendeu? Quem sabe Pedro ali ainda duvidava da palavra do Senhor. Mas depois que o galo cantou, Pedro não duvidou mais. Meu Deus, ele fala e cumpre. Verdade. O que ele diz acontece. Verdade. O canto do galo mostrou a Pedro que um novo dia começava. O canto do galo ali mostrou para Pedro que Deus, ele não despreza o coração compungido. Não, pastor. Na manhã da ressurreição, nós vemos o anjo enviou uma mensagem especial de ânimo para Pedro. Quando Jesus ressuscitou, entendeu? Mandou avisar lá em Marcos capítulo 16 e 7, diz bem assim, ó: mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Entendeu? O galo é para nos fazer lembrar muitas das vezes daquilo que nós esquecemos da parte de Deus. Que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é fiel, que Ele vela pela sua palavra. Aleluia, verdade.
Se nós acreditar na palavra de Deus, não precisamos ouvir o cantar do galo em nossos dias, em nossa vida. Mas muitas das vezes Deus precisa usar o galo. Muitas das vezes Deus precisa usar o emprego. Muitas das vezes Deus precisa usar a saúde. Muitas das vezes Deus precisa usar o financeiro. Deus precisa usar o galo. Cada um tem um galo para fazer lembrar da palavra do Senhor. Quantas vezes seria mais fácil nós se lembrarmos da palavra do Senhor, mas não, estamos tão acomodados com as coisas dessa terra. Está tão bom sentar na mesa dos escarnecedores, está tão bom viver como o mundo está vivendo. E ainda dizemos muitas das vezes que somos cristãos e confiamos em Deus. Mas se chegar alguém ali e botar você na prova, você muitas das vezes se revela e mostra que não tem nada de Deus e está muito longe de Cristo. O galo fez Pedro se lembrar da palavra do Senhor. O arrependimento, meus queridos irmãos, o arrependimento de Pedro passa também pelo olhar penetrante de Jesus. Lê o versículo 61, irmão Rafael. Olha só, Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 61. Olha aqui, que coisa profunda que nós vamos falar agora. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Interessante, meus queridos irmãos, que quando Pedro ouviu cantar do galo, ele começou a chorar, porque ele lembrou do que Jesus tinha falado para ele. E quando ele lembrou do que Jesus tinha falado para ele, ele olhou e Jesus estava sendo levado. E quando Jesus estava sendo levado, Jesus olha para ele naquela hora, e Pedro olha para Jesus naquela hora, e esse olhar foi penetrante. A Bíblia diz aqui, o escritor diz que provavelmente o olhar de Jesus ocorreu quando Jesus estava sendo levado de seu interrogatório diante de Anás para o seu julgamento perante Caifás e o Sinédrio. Então nós vemos aqui que o apóstolo João se refere a essa mudança de local ao dizer, em João capítulo 18 e 24, então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. E nessa passagem nós vemos o galo cantando, Pedro chorando e Jesus olhando para Pedro. Pastor, o que nós aprendemos nessa olhar de Jesus para Pedro? Eu vejo um olhar, diácono Cido, presbítero Rafael e os irmãos que estão aí nos assistindo. Eu vejo um olhar convincente. Pedro, ele tinha dito que não conhecia Cristo. O galo cantou. Agora Cristo volta-se para ele e olhou para ele como se dissesse: você não me conhece, Pedro? O olhar profundo de Cristo, quem sabe no coração de Pedro. A consciência de Pedro o acusou e disse: Pedro, você não conhece esse homem, Pedro. Olha nos olhos, Pedro, e diga nos olhos desse homem que você nunca teve contato com ele, que você nunca foi abençoado por ele, que ele nunca abençoou você, nunca andou com você, nunca estendeu a mão com você. Diga para ele nos olhos dele. Agora ele está olhando para você, Pedro. Diga para ele que você não conhece ele. Diga olhando para ele. Porque falar olhando para o ímpio é fácil. Agora falar olhando para Deus é difícil. Por quê, pastor? Porque Deus é verdade, Deus é justiça, Deus é santo, e Ele ninguém engana, Ele ninguém mente. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Glória a Deus, é verdade. Fala olhando para Jesus agora, Pedro. Fala que você não conhece Ele, Pedro. Pastor, eu vejo
Pedro, passando pelo olhar penetrante de Jesus agora. Eu vejo agora cair como um filme cinematográfico na mente de Pedro. Quando o barco dele estava vazio de água no centro. Se não fosse Jesus, o barco dele não teria enchido. Meu Deus, quantas coisas Jesus tem feito para você. Quantos milagres Jesus tem feito por você e pela tua casa e pela tua família. E muitas das vezes você tem negado Jesus. Muitas das vezes você tem ignorado a palavra de Jesus, os avisos de Jesus, o pedido de Jesus. Mas Jesus está olhando para você nesta noite. Jesus está te contemplando nessa noite, meu querido irmão. Será que você tem coragem de dizer: não conheço esse homem? Não conheço esse homem. Quando eu vejo Jesus olhando para Pedro, Jesus olha para Pedro exatamente no momento em que ele insistia em dizer que não conhecia Cristo. Oh, meu querido irmão, os olhos de Cristo penetram na alma de Pedro. Os olhos de Cristo penetram no coração de Pedro. Os olhos de Cristo fazem uma radiografia nas mazelas de Pedro agora. Foi o olhar de Jesus que desatou Pedro das amarras da situação em que se encontrava. Foi o olhar de Cristo para Pedro que fez Pedro reconhecer que o lugar que ele estava, com as pessoas que ele estava, era errado. Era um perigo. Foi o olhar de Jesus para Pedro que fez Pedro reconhecer o quão longe ele estava de Cristo, o quanto ele estava negando Cristo. O galo fez Pedro lembrar, e o olhar de Jesus desperta nele a confiança do seu pleno perdão. Presbítero Rafael, o olhar de Cristo para Pedro faz Pedro se tocar que o lugar dele não era ali. Entendeu? O olhar de Cristo para Pedro faz Pedro se lembrar que ele era um discípulo. O olhar de Cristo para Pedro faz Pedro refletir: Pedro, olha a situação que tu está, Pedro. Sai fora daí, Pedro. Se afasta dessas pessoas, Pedro. Se afasta dessa conversa, Pedro. Se afasta dessas companhias, Pedro. Olha o que deu você ser autoconfiante. Olha o que deu você estar sentado na mesa dos escarnecedores, Pedro. Logo você, Pedro, que foi o primeiro a confessar que eu sou filho de Deus, e prometeu solenemente que nunca me negaria, Pedro. E agora você está me negando, Pedro. Para nós encerrar, meus queridos irmãos, nós vemos aqui, presbítero Rafael, o arrependimento de Pedro foi demonstrado pelo seu choro amargo. Capítulo 22, 62, pode comentar. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A gente olhando aqui, né, esse olhar penetrante de Jesus a Pedro me fez indagar a mim mesmo. Como que Cristo está me olhando? Como é que está o olhar de Cristo sobre a minha vida? Ele olhou para Pedro com certeza com um olhar de misericórdia. Um olhar: Pedro, eu te avisei, eu te falei, eu te orientei. Mas como será que Cristo olha para a nossa vida hoje? Será que esse olhar seria um olhar de misericórdia, como de Pedro? Eu te avisei. Difícil dizer, mas Pedro, ele tomou uma atitude a partir desse olhar, pastor.
A gente vê claramente que a visão de Pedro é como se ele estivesse cego e voltasse a ver. Às vezes o olhar de Deus na nossa vida não é para nos matar, não é para nos condenar, mas é para nos libertar. Verdade. Talvez um olhar de Deus para você, ou pode ser a própria palavra. O olhar de Deus para você pode ser uma pregação no culto, uma live às 6:30 da tarde. Mas eu digo para você, o olhar de Deus não é para te condenar, mas é para te transformar, te restaurar, te levantar, como Pedro se levantou. Tem choro amargo? Talvez tenha. Mas tem arrependimento e alegria. E alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é uma mensagem poderosa, um ensinamento poderoso de Deus para as nossas vidas. Talvez o olhar de Deus pode ser isso aqui. Deus te olhando, te orientando, querendo te ensinar algo. Para que você se levante como servo, serva de Deus, como homem, mulher de Deus, como profeta de Deus, como mão, boca de Deus nessa terra. Então não recuse o olhar de Cristo, porque Deus, o olhar de Cristo sempre vai ser misericórdia. Aleluia. O olhar de Deus é salvação. É verdade. Você pode até chorar, verdade, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o arrependimento de Pedro foi demonstrado pelo seu choro amargo. Glória a Deus. Olha só que interessante, capítulo 22, versículo 62, diz bem assim, ó. Então Pedro saindo dali, Pedro mudou o lugar, Pedro mudou o ambiente, Pedro saiu da rota dos escarnecedores, entendeu? A Bíblia diz, então Pedro saindo dali, chorou amargamente. Mateus diz, e saindo dali, chorou amargamente. Marcos registra, e caindo em si, desatou a chorar. Em vez de engolir o veneno que aplicaram nele, assim como foi aplicado em Judas, em vez de Pedro engolir esse veneno como Judas engoliu, aceitou e se matou, não. Pedro ele vomitou, Pedro se arrependeu, Pedro ele chorou, Pedro ele correu, Pedro ele viu que ainda tinha direito de perdão, Pedro ele viu que Jesus ainda estava olhando para ele, Pedro ainda viu que Jesus ainda tinha o ministério na vida dele, Pedro ainda viu que Jesus ainda o amava. Pedro correu para casa e foi chorar, e foi se arrepender, porque Jesus estava olhando para ele, olhando de misericórdia. Aleluias, aleluia. O remorso, meus queridos irmãos, é a consciência do pecado, sem a ferida do arrependimento e sem o remédio do perdão. Glória a Deus. Pastor, o remorso leva a pessoa à morte, mas o perdão produz vida. Escolha o perdão de Deus, escolha o arrependimento de Deus. Não importa se você vai chorar, não importa se você vai refletir e chorar, não importa, mas Jesus está olhando para você. Jesus ainda tem misericórdia da tua vida. Não importa o quão você já tem errado nessa vida, o quão você já tem errado no teu caminho, mas olha para Cristo. Ele ainda está olhando com olhar de misericórdia para a tua vida. Não importa se você negou, se você sentou na rota dos escarnecedores, se você não deu crédito para o que Jesus falou, não importa. Levanta a tua cabeça. O galo cantou, pastor, mas me fez lembrar da palavra que Jesus tem me avisado. Se arrependa, levanta e caminha. E manda na bagaçurianda na banda. Aleluia. Espírito Santo de Deus. O choro de Pedro foi um choro de arrependimento. O choro de Pedro foi um choro de arrependimento, choro de vergonha do seu pecado, choro de tristeza segundo de Deus. Pastor,
Logo que as lágrimas do arrependimento rolaram pelo rosto de Pedro, seus pés se apressaram a sair daquele ambiente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Diácono Cido já vai comentar. Pedro, ele saiu e chorou. Para ele chorar, ele precisava sair. Para ele se arrepender, ele precisava sair. Para ele reconhecer, ele precisava sair. Para ele ver a misericórdia do Senhor agindo na sua vida, o levantar na sua vida, o se colocar de pé através de Deus, ele tinha que mudar de ambiente, ele tinha que mudar, ele tinha que sair do meio daquela roda de escarnecedores, ele tinha que se aproximar de Jesus. Pastor, o olhar de Jesus para Pedro, ele foi um olhar de orientação. Quando Jesus olha para Pedro ali na mesa dos escarnecedores, o galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus falou. Agora Pedro se levanta e olha, Jesus está olhando para ele. Aquele olhar foi um olhar de orientação. Era um olhar de orientação. Cristo ali, meus queridos irmãos, com o seu olhar, ele deu-lhe uma pista para Pedro. Ele deu-lhe uma pista para Pedro, para que deixasse esse grupo, para que deixasse esse ambiente lamentável, para que se afastasse e pensasse um pouco. E então, em breve, Pedro saberia o que fazer. Na mesa dos escarnecedores, tu não vai ter direção. Na mesa dos escarnecedores tu não tem coração quebrantado. Na mesa dos escarnecedores tu está longe de Cristo. Então aceita o olhar de Cristo que Ele está dizendo para você. Através do olhar, levanta e saia, muda o teu comportamento, muda os teus companheiros, muda as pessoas que você está conversando. Quem sabe as pessoas que você está se sentando hoje não tem feito bom para ti, não tem feito bom para o teu casamento, não tem feito bom para o teu ministério. Se levanta, Jesus está olhando para você nessa noite. Aleluia. O olhar de Jesus, Ele nos dá direção. Ele não precisa falar porque Ele já falou. Ele fala todos os dias, mas o olhar dele na nossa vida é penetrante. Ela nos dá direção para nós se levantarmos e sair do lugar onde Deus não se agrada e irmos para mais perto da vontade do Senhor. Aleluia. Quando Jesus olhou para Pedro, glória a Deus, Pedro deve falar assim: agora Jesus vai me condenar, agora não vou ter mais perdão. Aleluia. Agora não vou ter minha chance de novo. Verdade. Aí Deus misericordioso falou: Pedro, estou te olhando com esse olhar firme, esse olhar fixo, para você ver o tanto que eu te amo, o tanto que eu estou sofrendo por você. Eu estou nesse lugar, estou indo para essa cruz por você, Pedro. Pedro, a partir de hoje, Pedro, você vai ser um novo homem. Mas Pedro, para ser um novo homem, Pedro teve uma decisão: largar os ambientes, largar onde ele estava e procurar um caminho novo, procurar uma vida melhor, procurar ser fiel. Aleluia. Hoje em dia, meu querido, é muito difícil a gente falar: Senhor, me ajuda. E Deus está ajudando, Deus está te mostrando, filho, estou te mostrando o caminho, estou te olhando, estou te caminhando, mas a gente não quer ver o olhar de Jesus. Por quê? Porque não quer chegar perto de Deus, não quer sentir a presença de Deus. E quando a gente está perto de Deus, a gente pode sentir o calor do Espírito Santo, pode sentir a presença de Deus, o caminho, as coisas começam a clarear, as coisas começam a aparecer, igual uma tempestade, uma chuva forte. Você parar no meio do caminho na tempestade, mas você fica ali horas e horas às vezes, mas se você continuar mesmo devagarzinho caminhando, você vai conseguir chegar do outro lado da tempestade, vai ter um sol bonito. Assim é a vida com Deus. Às vezes Deus mostra, não é para nós para parar. Deus às vezes mostra para nós continuar, para nós acreditar e continuar sendo fiel a Deus. Amém? Para nós encerrar, meus amados irmãos, Pedro, antes de desatar em choro, ele caiu em si. Entendeu? Antes de nós chorarmos, nós temos que se arrepender. Nós temos que refletir. Nós temos que reconhecer que erramos. Não adianta nós chorar e não reconhecer que erramos. E não adianta nós reconhecer que erramos e não sair do lugar onde é que está levando nós ao erro. Se afastar das pessoas que estão nos induzindo ao erro. Se afastar das pessoas que estão nos levando a se afastar de Cristo. Pastor,
chorar. E ele chorou amargamente. E Deus o deu vitória de novo. Deus o reconheceu novamente. Deus o deu a oportunidade novamente. Mas ele precisou chorar, ele precisou reconhecer, ele precisou mudar, ele precisou sair, se aproximar mais de Cristo. Glória a Deus, é verdade. Que nessa noite, meus queridos irmãos, você possa se aproximar mais de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que nessa noite você possa se aproximar mais daquele que te ama, daquele que morreu na cruz do Calvário por você, daquele que está olhando com olhar de misericórdia para você nesse momento. Glória a Deus. Que nessa noite você possa ser uma testemunha de Cristo, se colocar na posição que Ele te deixou, ou que Ele quer. Pastor, eu não sei, eu nem conheço esse Jesus. Aleluia. Eu te apresento Jesus nessa noite. Glória a Deus. Se você não tem Jesus ainda, eu convido você a aceitar Ele. Eu convido você a aceitar esse Jesus. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna, para restaurar a tua vida, restaurar a tua família. Esse Jesus que muitas das vezes o inimigo faz piada. Esse Jesus que muitas das vezes no carnaval as pessoas saem arrastando. Não, esse Jesus é muito forte. Esse Jesus, Satanás não consegue fazer isso. Esse Jesus é o que fez os céus e a terra, é o que criou eu e você, é o que colocou o fôlego de vida dentro do nosso corpo. Esse é Jesus. Satanás, ele queria destruir, Satanás, ele queria matar nossas vidas, e Jesus disse bem assim: não, eu vou me entregar para salvar a vida de vocês. Esse é o Jesus. Mas para que nós possamos estar perto dele, nós precisamos reconhecer que Ele é o único Salvador. E eu convido você a levantar a sua mão aí na sua casa, aceitar a Jesus como Salvador. Não importa, pastor, se estou passando por dificuldade, Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você. Pastor, tu não conhece a minha vida, tu não sabe o quanto coisa errada eu já fiz. Eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo foi um assassino em série, Moisés foi um assassino. Muitas pessoas na Bíblia não tiveram suas vidas uma vida boa, uma vida reta, não. Jesus pegou as coisas tortas e endireitou, transformou eles em vaso de honra, e pode fazer de você, da tua família também. Hoje você diz que não vale nada, hoje você diz que a sociedade já te rejeitou, mas eu quero dizer para você, não importa na situação que você está, Jesus pode mudar a tua causa.